Meus queridos irmãos em Cristo, eu gostaria de falar com vocês sobre o livro e também o filme 50 Tons de Cinza. Este livro fez grande sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E o filme está para passar nas salas de cinema do Brasil esta semana de fevereiro. E eu tenho aqui algumas reportagens interessantes, escritas por algumas escritoras americanas. Uma delas que eu tenho aberta aqui é escrito por uma escritora chamada Sheila. Depois eu vejo o sobrenome dela no final aqui. Está tudo em inglês, mas eu vou ler, vou fazer uma tradução simultânea, vou lendo em inglês e vou falando em português. O título da reportagem escrita por essa escritora é o seguinte: 50 tons de cinza é nocivo para o seu casamento. E tem o título que diz o seguinte: 50 tons de cinza e pornografia. Não crie um padrão duplo. A maioria a maioria das mulheres que podem estar tentadas a ler esse tipo de conto erótico, e ela como mulher diz: eu tenho que admitir que eu entendo a tentação, não gostariam que seus maridos assistissem pornografia. Nós pensamos que é de alguma forma diferente porque nós estamos apenas lendo histórias. Nós não estamos assistindo duas pessoas fazerem algo, nós não estamos vendo ninguém de carne e osso objetivando alguém. Mas, segundo a escritora, você ainda está causando dano. Sexo é para ser algo que une duas pessoas em amor e que promove um relacionamento, melhora o relacionamento. E se em vez disso você permite encontros eróticos te excitem, então você usa esta excitação para fazer amor com seu marido, você provavelmente não está focando nele. Você está focando na história. E ele realmente é apenas secundário. Pode o sexo ser bom? Claro. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que há intimidade. E o nosso foco é ter intimidade. E sexo realmente íntimo é bom em cada nível. 50 tons de cinza, mais um subtítulo: 50 tons de cinza é mal porque causa dissociação, não estar presente. Contos eróticos fazem com que você se dissocie, a sua mente viaja durante o sexo, fantasie na sua mente. Okay? De modo que você não esteja realmente presente com seu marido. Se você já esteve preocupada que o seu marido esteja fantasiando sobre uma outra mulher ou algo, alguma outra coisa, quando você está fazendo amor com ele, então por que você faria a mesma coisa? E há mais uma questão que uma leitora me enviou por e-mail, que também é importante aqui. Um dos principais problemas com pornografia é que ela vai muito além da simples luxúria. Ela se torna um vício. E para conseguir o próximo nível de excitação, você começa a olhar para coisas cada vez mais estranhas. Então, começou com homens olhando para o Playboy e logo entra em algo realmente nojento. Coisas que os homens nunca iriam querer olhar de outra maneira. Mas uma vez que você transforma o sexo em algo apenas físico, em vez de algo que lhe dê intimidade espiritual também, você começa a enviar um feedback positivo que vai e volta entre o seu cérebro e o seu corpo. Quando você vê esses estímulos, e você cada vez cria uma necessidade por mais e mais. É a mesma coisa com contos eróticos. Uma vez que nós desçamos esta colina, para muitas mulheres,
ela não será apenas uma novela que explora o lado escuro das fantasias das mulheres. Ela se torna uma novela que é realmente pornográfica em sua natureza, com muitas cenas gráficas de sexo nela, e isso não é bom. Portanto, olhe, eu conheço mulheres, até mesmo mulheres da igreja, que estão dizendo: este é um grande livro para dar uma apimentada, dar uma acelerada na sua libido. Ou, eu só precisava de alguma excitação na minha vida, e esse livro devolveu essa excitação para mim. Elas estão tratando esse assunto como se esse assunto não fosse nocivo. E é parte da tendência de atualização. Nós pensamos que nós merecemos ser sexualmente satisfeitas. Então nós procuramos por caminhos rápidos para chegarmos lá. Essas aqui são as palavras da autora. Não existem caminhos rápidos. A chave para satisfação sexual é se deleitar em seu marido. Isso leva tempo e trabalho. Para isso é necessária comunicação e perdão. Para isso é necessária energia quando você está exausta. Para isso é necessário ir para a cama mais cedo. Se organizar mais para que você tenha mais tempo. Ser mais restrita com as crianças para que você tenha mais tempo para si mesma e aprenda como a fechar o seu cérebro para todas as coisas com as quais você se preocupa. Isso requer que você lide com a sua bagagem sexual e lide com a bagagem sexual do seu marido. Isso é necessário que, para isso, o sexo seja visto como algo lindo, não como algo fácil. Mas quem quer que diga que as coisas certas... Mas quem é que diz que as coisas certas na vida são coisas fáceis? Não existe recompensa maior do que realmente se conectar com seu marido. E você não pode usar o atalho para isso, especialmente um atalho que tem o perigo de ser um beco sem saída ou te levar à beira de um abismo. Quando eu era mais jovem, ela falando, a moça, a autora, quando eu era mais jovem eu vi pornografia quando eu estava cuidando de crianças, eu era uma babysitter, uma babá. Eu nunca procurei por isso. Estava lá, simplesmente. Sabe quanto tempo levou para tirar aquelas imagens da minha cabeça? E não era só a pornografia, eram as histórias que acompanhavam a pornografia. As histórias são muitas vezes mais fortes, mais entretenedoras para as mulheres. Eu sei que eu simplesmente não posso ir lá lidar com isso, pornografia, porque levou muito tempo para eu me libertar. Eu passei um tempo muito difícil pensando no sexo como algo lindo entre eu e meu marido, porque sempre que nós estávamos nos divertindo, uma imagem que não tinha nada a ver aparecia na minha cabeça, a partir daquele filme que eu me lembrava, ou uma linha daquela história, uma frase. Eu estou livre agora, mas foi uma longa e dura estrada que eu tive que percorrer. Eu não quero entrar nessa de novo. Então, por favor, senhoras, não façam isso consigo mesmas. 50 tons de cinza parece inofensivo, mas não é. A intimidade é linda. 50 tons de cinza não é. Não siga a maioria. Se você está tentado a clicar naquele link e fazer o download do livro, pare, pense e escute. Pare e respire fundo. Olhe honestamente para o seu casamento e para aquilo que você está prestes a comprar. Então ouça Deus falando ao seu coração. Interessante essa reportagem. Aqui embaixo tem os comentários. Deixa eu ver o nome direitinho dessa moça aqui. Essa autora. Tá só como Sheila.
Depois eu vejo. Uma mulher chamada Megan disse, apenas algumas semanas atrás, enquanto eu fazia compras numa livraria, lá estava esse livro na frente, no centro da loja. Obrigado por falar tão bravamente sobre esta questão. Como uma mulher que realmente gosta de sexo com meu marido, tem havido épocas quando eu comparei a minha própria falta de fantasia com aquelas de outras mulheres que parecem ter fantasias vívidas. No fim, eu sei que sexo com meu marido é realmente íntimo e que nós estamos totalmente juntos e totalmente presentes a cada vez. Isso é muito melhor do que tentar forçar a mim mesma a entrar em algo que não sou eu. Eu sei que se eu lesse esses tipos de livros, minha mente experimentaria novas coisas, mas eu sei que eu não estaria em melhor situação, conforme você disse. A chave para satisfação sexual é se deleitar no seu cônjuge, no seu esposo ou na sua esposa. E é isso que eu tenho agora. Eu não quero que eu ou qualquer outra mulher ponha em risco tudo isso, simplesmente para evitar muitas vezes do trabalho duro de casamento e intimidade. Deus abençoe. Elizabeth diz o seguinte: meu marido raramente comenta sobre qualquer coisa que eu assisto ou leia. Mas ele tem duas opiniões firmes em 8 anos e meio de nosso casamento. A primeira é, por favor, não assista Desperate Housewives, uma série famosa também. E 2, você não vai ler 50 Tons de Cinza. O que está tudo bem comigo, porque eu tinha já decidido não fazê-lo. Mas o fato de alguns maridos estão se posicionando firmemente contra isso deveria fazer com que as esposas pensassem 2 vezes antes de decidirem a ler esse livro. Seria fantástico se mais maridos se posicionassem contra ele da mesma maneira que as mulheres se posicionam contra eles assistirem pornografia. Mais uma moça aqui, o nome dela é DE, apenas, ela comenta de Sheila. Mais pra frente do livro, mais no finalzinho do livro de 50 Tons de Cinza, meus amigos todos leram e falaram sobre esse livro, mas eu sempre me refreiei de lê-lo, mas estava a fim de encontrar esse livro para lê-lo no voo, e eu vi esse livro e peguei ele para ler no voo. Eu li o livro mais rápido do que qualquer outro antes. Muitos dias se passaram e eu estava morrendo de vontade de pegar outros livros para ler. Eu não podia evitar que partes da história ficassem saltando na minha cabeça. Era tão curioso saber qual direção os outros livros iriam tomar, então eu estava tentando encontrar online esses livros quando eu me deparei com a sua postagem de 2012. Eu a li brevemente, pensei sobre tudo que você disse e então prossegui para ler um breve resumo dos outros 2 livros. Entretanto, conforme a noite avançava, eu pude sentir a convicção e realmente senti que Deus me dirigiu à sua postagem. Eu sei que agora eu posso ler esses outros livros ou qualquer outros livros, assim como eles, do tipo deles. O vício e a atração que você menciona tem sido muito forte para mim nesses últimos 5 dias. É loucura. Eu sou uma mãe e esposa adorável, casada por 16 anos, e jamais iria querer que meu marido assistisse pornografia
Então, aquilo que você disse que ler histórias eróticas não é diferente de assistir pornografia, realmente me pegou. Eu espero com ansiedade para ler mais suas postagens, mas apenas gostaria de lhe dizer obrigado. Muito obrigado por haver me chamado a atenção, por ser aquela pequena voz que me fez pensar 2 vezes sobre o que eu estava perseguindo. Você pode ter me salvado e meu casamento também de uma influência maligna. Graças a Deus por falar através de você. Esta é a reportagem dessa escritora. O site dela está escrito assim: To Love, Honor and Vacuum. Tem vários livros aqui. O nome dela é apenas Sheila. Interessante. Muito bom o que ela escreveu, essa mulher de Deus aqui. Que Deus possa abençoar vocês e abrir suas mentes. Não assistam esse filme maligno, pornográfico, e nem leiam este livro, 50 Tons de Cinza, e aguardem por mais gravações que eu vou fazer. Vou ler mais reportagens e postar para vocês, para que vocês saibam quão nocivo este tipo de literatura é. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Em nome de Jesus.